nós temos é que alguns espíritas somos preconceituosos. E a gente tem que trabalhar para superar isso. Porque todo o ensinamento doutrinário do espiritista é no sentido dessa alteridade, do respeito ao próximo, a diversidade, a compreensão. Agora, evidentemente, você pode ter práticas com aulas de liberdade, numa casa, por exemplo, de Umbanda, que você naturalmente não vai ver também dentro de uma casa espírita, né, com essa fundamentação da orientação passada por Kardec. Gostaria de aproveitar a pergunta para deixar claro: só existe um espiritismo, que é o espiritismo codificado por Allan Kardec. Existem segmentos de estudo, como por exemplo a Umbanda propriamente não é espiritismo, mas ela tem as manifestações da mediunidade, estuda inclusive algumas obras espíritas. O que nós precisamos fazer, e é com todo respeito, viu, meu amigo, o próprio discernimento e as casas espíritas, com esse estudo todo que se tem, não é capaz de fazer, ou não são capazes de fazer. Os terrenos de Umbanda fazem um trabalho maravilhoso. Então a gente abre aqui no sentido do entendimento, porque o próprio Bezerra de Menezes, no livro chamado Loucura e Obsessão, ele coloca isso, um atendimento que estava tendo. E recentemente ouvimos um colega se pronunciar, e foi muito interessante, quando ele estava emitindo uma crítica, que ele estava numa determinada situação, organizando ali o trabalho da Casa Espírita, e estava tendo uma movimentação dos nossos irmãos evangélicos, que fazem pouco barulho, né? E aquilo começou a incomodar, aquela coisa toda que ele falou, que ele fez uma brincadeira e todo mundo riu ali na hora e tal. Depois que eles foram fazer reunião no Centro Espírita, que era à noite, foi chamada a atenção por um espírito orientador da casa e disse: olha, naquele momento que vocês estavam rindo ali, achando graça, estava tendo uma desobsessão lá naquela balbúrdia, como vocês falaram. Então a gente precisa entender também que a sua maneira tem um funcionamento e você tem a eficácia como resultado positivo, tá certo? Então nós precisamos realmente conversar mais, todos nós devemos estudar mais, nos preparar e eliminar os preconceitos. Agora, tomar um cuidado, evidentemente, para que uma casa, como se chama, né, que tem essa sequência de estudos, você não tenha determinadas práticas, que aí realmente passam por um culto, como é o afro, por exemplo, né, religioso, e você traz toda uma cultura, inclusive um pouco de católico, um pouco de evangélico, um pouco de espírita. Há uma mistura ali, que você não vai ver de fato no espiritismo, porque o espiritismo é uma doutrina que não é de culto, não tem paramento, não tem vela, não existe espiritismo de mesa branca, nem de mesa preta, não existe espiritismo de vela, não existe o baixo espiritismo, nem o alto espiritismo. Há espiritismo. Nem dizer espiritismo kardecista, porque esse adjetivo pode induzir que há outros tipos de espiritismo, quando na verdade é um só. Mas muito obrigado pela contribuição. Só mais uma questão. Obrigado. Boa tarde. Só com relação, no Evangelho de João, diz que o Espírito é quem vivifica, a carne de nada vale. Então, realmente, nós somos seres espirituais. Exatamente. Embora o corpo, como Manuel Filomeno de Miranda nos ensina, a vigiatura carnal tem uma importância fundamental no processo evolutivo. A gente tem que cuidar do corpo e cuidar do espírito. Mas não podemos esquecer, evidentemente, da essência, que é o principal, que somos nós mesmos, que é o espírito. Mas cuidar do corpo, por exemplo, a higiene, a alimentação, assim também fazer com o cuidado espiritual. A gente, quando vai falar da oração da prece, lembra, né? Quantas vezes a gente come por dia? Deveria ser a quantidade que a gente entra em contato com Deus. Toda vez que a gente vai comer, lembra de agradecer? Será que a gente lembra? Papaizinho tem 82, já com 83 anos, agora dia 7 de março. Ele diz assim: meu filho, comi feito um padre. Aí ele mesmo brinca: mas eu não orei, então comi feito um porco. Essa é uma maneira dele dizer, né? Importante cuidar de ambos, realmente o corpo e o espírito como essência. Muito obrigado, viu, gente, pela atenção.
visão com um dos pioneiros do movimento Hare Krishna no Brasil. Aí a gente vai continuar a partir das 19 horas aí, tá? A gente vai encerrar agora e a gente volta daqui a pouco. Valeu, a gente aproveita até pra botar o celular pra carregar. Valeu, um abraço aí, pessoal.